Hoje eu vou te mostrar como é que eu uso o meu Cloud Note junto com o meu ChatGPT. E eu já te digo que ele tem simplificado muito a minha vida, principalmente no compartilhamento de informações. E agora você vai poder aprender como fazer isso também. Olá, meu nome é Yuri e nesse canal a gente se encontra para desenvolver cada vez mais a nossa mentalidade. Aqui eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer aprender também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Olha, esse vídeo virou recorde de pedidos aqui nos comentários. E aí eu resolvi mostrar pra vocês como é que eu tô usando o meu Cloud Note junto com o meu ChatGPT. Eu já digo que não é nada ultra mega revolucionário, mas como as pessoas também estão aprendendo a usar a inteligência artificial, então é sempre legal a gente compartilhar os usos que a gente tá fazendo. Assim a gente vai aprendendo em conjunto. Eu já contei pra vocês que uma das minhas principais dores para comprar o Cloud Note era a quantidade de reuniões e de conversas que eu estava entrando no meu dia a dia. Hoje, como diretor, eu tenho assim várias reuniões ao longo do meu dia. E às vezes são reuniões muito importantes, com decisões muito importantes e que eu não posso esquecer. Só que como são várias conversas ao longo do dia, é inevitável você chegar lá no final do dia esquecendo de alguma coisa. E assim, eu esquecia quase 80% das coisas que eu estava escutando ao longo do meu dia. Então por isso que eu resolvi comprar o meu Cloud Note. E ele me ajudou muito nessa função. Eu já falei para vocês o quanto eu uso para registrar as coisas do meu cotidiano. Seja uma aula, uma reunião de projetos com a minha equipe, até uma palestra que eu tenha entrado, né? Já falei desses usos para vocês em outro vídeo. Só que nesse vídeo também eu comentei o quanto eu tenho feito a integração das transcrições que eu tenho feito do Cloud Note com o meu ChatGPT. E tudo isso porque eu não gosto muito da transcrição que o próprio aplicativo do Cloud faz. É óbvio que ele é muito útil. Às vezes, quando você precisa compartilhar isso rapidamente, é a transcrição do Cloud Note, o resumo que ele faz, que eu envio para as outras pessoas. Mas, geralmente, eu pego essas transcrições e os resumos e jogo no meu ChatGPT para manter uma memória dessas conversas que foram tendo ao longo do dia, para atualizar a minha secretária GPT, que eu vou fazer um vídeo aqui para explicar para vocês como funciona, possivelmente vai ser o vídeo da semana que vem, e porque com a transcrição que ele faz, eu posso interagir no meu ChatGPT, fazer perguntas adicionais, pedir para que ele veja aquela conversa de uma outra maneira, ou aponte pontos sensíveis. Então eu acabo usando aquela transcrição como uma maneira de olhar para aquelas conversas mais estrategicamente. Então a primeira coisa que você precisa fazer é meio que óbvia, né? Gravar as reuniões que você vai entrar. E isso até é um ponto importante, porque eu no início, quando eu comprei o meu Cloud Note, demorou para eu estabelecer esse hábito de gravar as reuniões que eu estava entrando. Hoje isso já acontece um pouco mais automaticamente. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar de gravar as reuniões que você vai entrar. A segunda coisa é, depois que aquela reunião acabar, que você fechar o áudio, é fazer a transcrição daquela reunião no seu aplicativo. Então é só você entrar lá e pedir para que ele faça lá a transcrição daquele áudio. Eu vou mostrar aqui para vocês, no meu aplicativo, como é que vocês podem fazer. E aqui, ao longo dessa explicação, eu vou usar dois tipos de áudio. Um de uma palestra que eu fui no Rio2C, e eu vou usar também a transcrição de uma outra reunião que eu participei. E aí vocês vão ver como é que eu uso esses dois tipos de áudio de transcrição com o meu ChatGPT. Então, indo primeiro aqui para fazer a transcrição desse áudio da reunião para vocês verem como é que funciona. Um ponto legal também, essa reunião que eu participei, eu tinha esquecido de levar o meu Cloud Note. Então eu gravei ela pelo celular mesmo. E aí eu importei ela aqui pro Cloud Note, pro aplicativo do Cloud Note. Tem até uma tagzinha aqui que vocês podem ver, que tá ali o import, que veio de fora, né? Não foi gravado pelo próprio Cloud. E aí, ó, quando você clica aqui nela, tem o botãozinho de gerar, então você vai clicar aqui e faz aqui a transcrição. Eu vou botar aqui nos pontos principais e vou pedir para ele gerar agora. Demora um tempinho para ele fazer essa transcrição e o resumo. Então vocês podem ver que ele fez aqui a transcrição da reunião inteira, inclusive marcando aqui os speakers. Não vou marcar aqui as pessoas que falaram nessa reunião junto comigo. E ele fez aqui o resumo também. Como vocês podem ver, ele dividiu aqui muito bem tudo que a gente discutiu. As diferenças sobre o humor do brasileiro e o humor dos outros países, né? A definição da nossa estratégia de marca, como é que a gente ia fazer essa estratégia. A gente discutiu também sobre os arquétipos dessa marca.
Enfim, aqui ele conseguiu fazer um resumo bem legal, inclusive. Muito bom esse resumo aqui. Vou compartilhar agora esses arquivos no meu computador para eu usar no meu ChatGPT. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para exportar, porque muita gente perguntou ali nos comentários também como é que exportava esses arquivos. Então é só você vir aqui nesse quadradinho com a seta para cima, aí vem aqui, ó, tem duas opções, exportar transcrição e resumo de exportação. Aqui ele traduziu errado. Eu geralmente exporto sempre a transcrição e o resumo. Então, vou exportar aqui a transcrição. Eu sempre exporto ela em PDF, mas você pode exportar ali em text, em SRT, em documento do Office, mas eu sempre exporto em PDF. Eu sempre peço também para ele carimbar a hora e colocar o nome das pessoas, dos speakers, né? Se eu tiver posto lá atrás os speakers, né, ele vai aparecer ali o nome das pessoas que falaram. Isso ajuda também quando você for fazer, trocar ali com o ChatGPT. Então é só clicar no exportar. Essa exportação acontece super rapidinha e vou pedir aqui para ele compartilhar com o meu Mac pelo AirDrop. Agora eu vou passar aqui para o meu computador para mostrar para vocês como é que eu uso e integro todas essas transcrições e resumos no meu ChatGPT. Bem, é sempre importante dizer que eu vou usar o ChatGPT, eu tenho o ChatGPT Plus, então ele vem com todas as funções, mas você pode usar também o DeepSeek e o Gemini. Inclusive, eu recomendo que se você não paga por nenhuma inteligência artificial, você use uma das duas, porque eles geram ali uma memória das conversas. E aí, para esse uso de resgatar depois no futuro, perguntar o que foi dito em alguma reunião que você participou, é importante que tenha a memória de tudo que você já registrou. Então, bora começar com essa reunião de trabalho. E aí eu vou jogar aqui tanto a transcrição quanto o resumo. E aí eu já vou mostrar para vocês qual é o tipo de conversa que eu tenho com o meu ChatGPT para usar essas transcrições que eu faço no Cloud Note. Então primeiro aqui eu vou pedir para ele fazer uma ata, que é o de praxe. Eu sempre peço para ele fazer isso. Gostaria que você fizesse uma ata dessa reunião de projeto que eu participei. Estruture isso em tópicos de maneira mais sucinta e, ao final, me dê uma lista de próximos passos e uma lista de to-dos de cada equipe. Então, depois desse primeiro comando, ele vai começar aqui a tratar tanto a transcrição quanto o resumo que foi enviado. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que o prompt, gente, nada mais é do que um comando. E quanto mais estruturado, mais detalhes você der a esse comando, melhor a sua inteligência artificial vai funcionar. Então não caia nessa história de que para você usar a inteligência artificial, você tem que ser um puto especialista, saber de todos os detalhes de como fazer um prompt, porque, na real, não precisa disso. Um prompt é um comando, uma interação que você faz com a sua inteligência artificial e você só precisa dar detalhes daquilo que você quer de interação. Quanto mais detalhes você der, melhor vai ser a resposta que essa inteligência artificial vai te dar. Então aqui, olha, ela já fez a ata, colocou a data, né? Colocou o objetivo daquela reunião, marcou aqui quais eram os grandes tópicos daquela reunião, né? Era uma reunião sobre estratégia de marca, a gente passou pela personalidade, a gente desenhou ali as diretrizes para montar a identidade visual, fizemos ali também diretrizes de don'ts dessa marca, passamos por algumas discussões sobre concorrência. Aqui no final, ela já veio com os próximos passos que eu pedi. Então, finalizar a apresentação consolidada, organizar uma reunião informal com os líderes, refinar slides estratégicos, enfim, e os afazeres para cada equipe. Então, essa é uma interação básica de ata de uma reunião. Agora, eu vou explorar aqui alguns tópicos importantes que a gente conversou para você entender como é que você pode ir explorando essa transcrição. Então, pelo que eu lembro dessa reunião, a gente falou muito sobre o tom de humor que essa marca deveria adotar. Então, vou pedir aqui para ele resgatar e fazer uma tratativa de qual era essa abordagem de humor que a gente tinha pedido. Então, me resgate um pouco qual era o tom ideal que essa marca devia adotar. A partir disso, me traga também outras referências de marcas de outras categorias que você acha que podem colaborar nesse brainstorm
com a equipe. Então aqui eu já dei até outros inputs, né, inclusive. Já pedi aqui para ele fazer não só a tratativa, mas para ele me recomendar benches, me recomendar outras marcas que tenham experiências parecidas com o que a gente discutiu nessa reunião. Então, bora lá. Aqui já estou mostrando para vocês até um uso um pouco mais avançado. E aí, olha, já começou a responder. Perfeito, vamos resgatar o tom ideal dessa marca com base no que foi discutido nessa reunião. Então aqui ele resgatou elementos chaves, o humor do brasileiro, espontaneidade, orgulho e autenticidade, enfim, coisas que a gente discutiu nessa reunião. Enfim, ele deu aqui uma resposta super bem estruturada, não vou passar por ela aqui com vocês porque ele já foi bem mais profundo do que eu poderia supor, e aí, enfim, não posso ficar aqui expondo esses dados, mas é dessa forma que você pode interagir com essas transcrições. Faça mais perguntas, peça para ele trazer inputs, interaja com o ChatGPT, enfim, como ele tem os dados daquela reunião, ele vai poder interagir com você e trazer outras coisas que você nem imaginou. Então ele pode, inclusive, te ajudar a ser mais produtivo, a ser mais estratégico. Então, faça um bom uso dessas transcrições que o Claude Note traz ali para você. Inclusive, você pode usar para tirar dúvidas de coisas que foram ditas e você não entendeu ou que você se esqueceu. Enfim, é muito, muito boa essa ferramenta. Agora eu vou abrir aqui uma outra conversa para fazer uma tratativa aqui da palestra que eu participei do YouTube. E esse eu vou ser aqui mais profundo com vocês porque não tem nenhum dado sensível, eu posso passar por tudo aqui. Essa foi uma palestra em que se discutiu a evolução do YouTube, como é que os creators hoje usam a plataforma e como é que ela pode ser usada por outras pessoas. Foi uma palestra muito legal do He2C. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um resumo dessa palestra para que vocês possam pegar também. Vou deixar a transcrição e o resumo que o Claude Note fizeram, que é para você poder testar aí no seu ChatGPT, né, conversar com ele e ali fazer inputs. Inclusive, quem está querendo comprar pode ser uma maneira de você ver como é que o Claude Note trata esse tipo de áudio. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é dar o comando que você quer estabelecer aqui com essa transcrição. Nesse caso, eu vou pedir até para ele organizar as informações de maneira diferente, já trazendo inputs que ele acha que podem ser interessantes para mim. Enfim, vou pedir aqui para ele fazer esse resumo de outra maneira. Quero que você me ajude fazendo um resumo dessa palestra que eu participei. Seja mais sucinto, mas além do resumo, queria que você me dissesse quais foram as partes mais relevantes dessa palestra. Como você acha quais são os pontos que você acredita que façam mais sentido na minha jornada como produtor de conteúdo? Quero também que você me aponte 3 insights muito relevantes e, se você pudesse resumir essa palestra numa única frase inteligente que eu possa usar em conversas com meus clientes, qual seria? Enfim, coloquei aqui coisas que apareceram na minha cabeça agora, um jeito de tratar essa transcrição, mas tudo isso para te mostrar que você pode revirar essas transcrições de diversas maneiras, coisa que o aplicativo do Claude Note não faz. Resumo sucinto da palestra. O painel YouTube Economia Criativa e Criação de Conteúdo celebrou os 20 anos do YouTube e discutiu sua evolução como motor da economia criativa. Participaram X pessoas, e aí ele apontou quais eram as pessoas que estavam lá, e quais eram as partes mais relevantes da palestra. A profissionalização dos criadores, então eles discutiam muito isso, de como os criadores saíram, né, de criadores individuais para se tornarem grandes empresas e grandes empreendedores. Eles falaram muito do consumo do YouTube na TV, que as pessoas hoje estão consumindo mais o YouTube na TV do que no celular e no computador. Ele fala aqui também de como o Flow vem usando a inteligência artificial e como é que alguns criadores têm desenvolvido ecossistemas de negócios a partir dos seus canais de YouTube. Pontos que fazem mais sentido para você como produtor de conteúdo.
construção de ecossistema e diversificação de receita. Isso daqui foi muito legal mesmo. Eles discutiram muito como o criador ele precisa diversificar a sua receita, suas fontes de receita, e não ficar à mercê ali da monetização do próprio YouTube. Há uma outra coisa também, pensar sempre na audiência, né? E como essa audiência consome, o que é importante para essa audiência. Isso é uma outra dica muito poderosa. Uma outra coisa, IA como acelerador da criação e distribuição. Isso foi um ponto bem legal mesmo e faz muito sentido com coisas, inclusive, que eu tenho conversado muito com o meu ChatGPT. 3 insights relevantes, né? O YouTube é hoje um ecossistema de negócios, não só uma plataforma de vídeos. O conteúdo não vive só do momento. É preciso construir cauda longa, relevância perene e diferentes pontos de entrada para a audiência. Shorts, vídeos longos, cortes, comunidades. Isso foi um ponto estratégico bem interessante dessa palestra. A IA não substitui a criatividade, mas expande a capacidade criativa e operacional dos produtores. E quem usar bem, essa tecnologia terá vantagem nos próximos anos. E se pudesse resumir isso numa frase inteligente para usar com os meus clientes, qual seria? Hoje o YouTube não é mais uma plataforma de vídeos, é uma nova TV e o motor da economia criativa digital. Quem entende isso consegue transformar o conteúdo em negócio. Essa frase aqui, ela é realmente muito boa, inclusive. Como eu já falei em outros vídeos, eu sou diretor de planejamento e estratégia, né? Trabalho com comunicação e marcas. E essa frase aqui, inclusive, é uma discussão que a gente tem constantemente com os nossos clientes, né? Como é que a gente usa essas plataformas, qual é a potência dessas plataformas no universo da comunicação e como é que esses clientes deveriam usar essas plataformas nas suas estratégias. E ele bota aqui em evidência o poder do YouTube como a nova TV, que tem acontecido muito mesmo. Inclusive, isso é um fenômeno que eu tenho visto aqui no meu canal agora. A maioria das pessoas assistem os meus vídeos longos na TV. Isso mostra, inclusive, que a gente tem entendido o YouTube muito mais como um canal de entretenimento e menos como um canal em que você vai aprender coisas. Acho que isso é até interessante porque demonstra o caminho que alguns canais de conteúdo têm traçado nas suas estratégias, né? Tem se tornado cada vez mais canais de entretenimento para entrar nesse momento, no prime time, que é a TV. Enfim, foi muito legal essa palestra. Quem for do universo da comunicação, clica no link ali na descrição para baixar, porque vale a pena. E se você é criador de conteúdo, também vale muito a pena para você. Enfim, isso é uma pequena amostra de como você pode usar as transcrições dos áudios que você faz com o seu Cloud Note com o ChatGPT e como isso pode potencializar a sua interação no seu cotidiano. Porque o ChatGPT ele pode te dar uma visão completamente diferente de todas essas conversas, reuniões, palestras que você tem participado, né? Então isso é muito potente para te deixar cada vez mais estratégico e ser uma pessoa cada vez mais relevante tanto no seu dia a dia, no seu trabalho, quanto no seu negócio, se você for um empresário, um empreendedor. Enfim, o Cloud Note ele realmente faz muita diferença. E quando você integra ele com a inteligência artificial, o seu poder vai lá para a estratosfera. Então, eu recomendo muito. Mas me conta aí, você tem feito algum uso parecido? Deixa aqui nos comentários como é que você tem usado e integrado o seu Cloud Note com a sua inteligência artificial. E aqui embaixo eu vou deixar o link para você comprar o Cloud Note se você quiser, compra com o meu link, isso ajuda o meu canal a seguir em frente. E vou deixar também o link para você baixar a transcrição e o resumo dessa palestra do Rio2C que eu participei. Isso vai ser muito legal caso você queira ver como é que é uma transcrição e um resumo que o Cloud Note faz para você ter uma amostra aí para você e se você quiser comprar ali no futuro. Mas é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e segue o meu canal. Beijo!